Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Isaías 1, do 16 ao 18. Lavem-se e limpe-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Hoje, eu venho aqui utilizando esse contexto muito forte, falar ao seu coração. Essa passagem, recentemente eu participei de um culto, onde o pastor ele pregou parte desse contexto que eu estou compartilhando com vocês hoje, e falou muito ao meu coração. Eu já havia esquecido esse contexto quando hoje, pela manhã, o Senhor ele começou a falar comigo novamente. Ele começou a dizer para mim: fale ao meu povo aquilo que falei ao seu coração. E me trouxe uma inspiração e uma direção muito forte dentro de algo que eu quero trazer para você hoje. Olha, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando me disponho a trazer uma mensagem do Senhor. E eu sempre peço a Deus que não me deixe falar de mim mesma, mas se em algum momento eu me apoiar no meu entendimento, que eu possa ser guiada pelo Espírito Santo. E quando eu trouxer uma mensagem a você que está me ouvindo, eu quero que você também tenha temor ao coração, de que Deus está falando com você, porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não entendemos a preciosidade de receber uma direção dos céus. Olha, escuta isso, presta atenção nisso que eu vou te falar. Muitas das vezes nós ajoelhamos e apresentamos as nossas causas a Deus. E quando nós vamos ouvir a voz de Deus, e seja através da Bíblia, seja através de uma mensagem como essa, muitas das vezes nós ficamos confusos e não entendemos o que o Senhor quer dizer. E muitas das vezes o Senhor ele fala em pontos que nós estamos rejeitando, que nós estamos endurecendo o nosso coração e não estamos querendo ouvir. E com isso nós impedimos de receber a mensagem, a direção que nós pedimos a Deus. Presta atenção. Essa mensagem é parte da resposta de uma oração que você fez. Deus ele está trazendo para você uma resposta daquilo que você pediu. Às vezes você está pedindo para Deus algo que só será concluído na sua vida quando você resolver algumas coisas que estão acontecendo agora. Muitas das vezes nós acarretamos a Deus a responsabilidade de trazer para a nossa vida soluções que estão nas nossas mãos, que nós mesmos ainda não arregaçamos as mangas para resolver. Eu sei que muitas das vezes as minhas pregações, as minhas palavras, as minhas mensagens, elas trazem aí um tipo de disciplina que faz você se responsabilizar pelas suas ações. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que muito melhor é você se responsabilizar por seus atos e ser uma pessoa com temor no coração do que ser apenas uma pessoa que ouve a Deus a título de um vício religioso. Ouve por ouvir, mas não entende, não compreende, não discerne e não aplica na própria vida. Nós devemos agir de maneira consciente, devemos adquirir a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor sóbrios. E quando eu falo sóbrios, é literalmente consciente do que o Deus está falando com você. Então preste atenção, eu vou repetir, preste atenção no que o Senhor tem a dizer ao seu coração hoje, porque muitas das vezes você pode dar um play em uma mensagem como essa e não prestar atenção nos detalhes do que Deus está falando com você. Deus ele dá os seus sinais em frases rápidas, em situações rápidas, em mensagens rápidas e objetivas, e ele está falando algo que você pediu na sua oração, então preste atenção. Nesse contexto que eu acabei de ler, eu vou trazer uma clareza muito simples, apesar do contexto ser claro. A gente está falando de uma mensagem contida aqui em Isaías, quando Deus ele fala sobre o povo que se rebela.
né? O povo de Judá, o povo rebelde que se rebelava contra Deus. E muitas das vezes nós também somos assim, né? Nós nos rebelamos contra Deus. E aí você fala: não, Inara, eu não me rebelo contra Deus. E eu vou dizer a você que muitas das respostas que nós não recebemos, ou coisas que não acontecem na nossa vida, ou muitas das vezes nós não saímos do lugar justamente por causa do nosso próprio posicionamento errado. Aqui o Senhor fala: lavem-se e limpe-se, remova seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Quantas vezes nós achamos que somos certos, mas estamos fazendo mal. E aí você fala para mim: mas Inara, eu não faço o mal, meu irmão e minha irmã. O inimigo de nossas almas, ele nos cega a tal ponto que ele faz a gente se acostumar com comportamentos errados, com pensamentos errados, com ações erradas. Quantos de nós nos negamos a ajudar o nosso próximo e temos pensamentos constantes de egoísmo? Quantos de nós só pensamos nos nossos próprios interesses e vemos pessoas sofrendo ao nosso redor e não temos a coragem de ajudá-las, não temos coragem de apoiá-la, não temos coragem de dar sequer um abraço, não estendemos a nossa mão e não compartilhamos do nosso alimento, daquilo que nós temos, porque nós só estamos preocupados com o nosso próprio interesse. A palavra do Senhor diz claramente: aquele que se nega a ajudar, aquele que não ajuda, podendo ajudar, está pecando. E Deus, ele está falando claramente essa palavra: aprenda a fazer o bem, busque a justiça. O que é buscar a justiça? É buscar olhar para si mesmo quando você ouve o evangelho do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus de uma maneira superficial e não aplicamos aquilo na nossa vida? Nós não perguntamos: Deus, o que o Senhor está falando comigo dentro disso? Muitas das vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e nós estamos tão atarefados, ou ocupados, ou distraídos, que deixamos a semente esvaidecer. Escuta isso que eu vou te falar agora. Às vezes, a semente que Deus quer te entregar para que você frutifique, para que a sua vida mude, está numa mensagem como essa. Mas você está tão distraído e distraída com outra coisa que você não pega a semente. E acontece o quê? Acontece o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, que a semente, ela é roubada pelo inimigo, né? Ela desaparece. Ela até muitas vezes traz uma empolgação, um incentivo, mas depois ela não frutifica porque ela é esquecida em meios aos problemas do dia a dia. Eu quero dizer a você que está me ouvindo: preste atenção na voz do Senhor. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você, porque Deus aqui nesse contexto, ele fala muito fortemente ao nosso coração. Parece que Deus, ele desabafa, porque ele fala assim: quantas vezes, né, vocês me ignoraram? Quantas vezes vocês não reconheceram que eu cuido de vocês? Olha isso, presta atenção nisso que eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã. Essa mensagem hoje, ela tem como um título, um tema, a resposta de Deus: venham, vamos resolver este assunto que você tem falado comigo. Venha, eu quero resolver com você este assunto. E quando Deus, ele fala isso, eu li no versículo 18, venha, eu quero resolver este assunto. Ele diz que vai nos purificar dos nossos pecados, ele vai nos deixar brancos como a neve. Mas antes disso, ele fala: remova de si os pecados e aprenda a fazer o bem. Aprenda a caminhar como uma pessoa justa. Ajude aqueles que são oprimidos. Ele fala: defenda a causa dos órfãos. Lute pelos direitos das viúvas. Ele está falando claramente: faça a sua parte, ajude aqueles que te cercam, aprenda a fazer o bem e ande em equilíbrio com a minha lei, seja justo, porque eu vou te purificar como a neve, eu vou tirar os seus pecados, eu vou te ajudar. Mas, meu irmão e minha irmã, quantos de nós, ainda ouvindo Deus falar isso, quando essa mensagem acaba, a gente: nossa, eu precisava fazer tal coisa, e vai resolver outra coisa, e ignora o que Deus falou. Sequer anotamos num papel ou colocamos em nossa mente: eu quero falar com Deus sobre isso. Olha, eu preciso falar com Deus sobre isso, porque se Deus está falando sobre isso comigo, é porque tem alguma coisa que Ele está querendo me mostrar e que eu ainda não vi. Hoje, meu convite a você que está me ouvindo é: tenha consciência, porque Deus está te chamando para resolver esse assunto. Que assunto é esse, Nara? Esse que você vem apresentando para Ele em oração. Muitas das vezes você pensa que o que eu estou falando para você nada tem a ver com o que você está pedindo a Deus. E aí é que está. Nós não entendemos os mistérios de Deus, mas muitas das coisas que nós buscamos em Deus só vem quando nós semeamos a semente certa. E quantas das vezes Deus dá a direção, quantas das vezes o Senhor entrega a semente, mas nós ignoramos a semente, não frutificamos e continuamos
estamos num ciclo vicioso, vivendo a mesma realidade, num loop de dor, num loop de culpa, num loop de emoções negativas, onde a gente não consegue sair do lugar e nos ajoelhamos e clamamos a Deus, e quando Ele nos responde, ignoramos a sua resposta. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a ouvir a voz de Deus. Nesse contexto que eu li para você, e eu só li 3 versículos, nós estamos falando de uma mensagem bem grande contida em Isaías, são 20 versículos. Nesses 20 versículos fala como Deus ele fica entristecido e indignado, porque Ele cuida de nós, mas nós o ignoramos. Porque Ele cuida de nós, mas nós não temos a gratidão de reconhecer que Ele está cuidando, nós só olhamos para aquilo que não temos. Quantos e quantos de nós não exercemos gratidão pela proteção de Deus, pelo cuidado? E nós olhamos apenas à nossa volta o que nós não temos, não olhamos o que já temos, o que Deus já nos supriu, o que Deus já nos deu. Nós estamos muito mais preocupados em murmurar e pecamos contra Deus, não reconhecendo o seu cuidado e sua proteção. Muitos de nossos pecados, os pecados que nós carregamos, são culpa dos nossos erros. Do que reclama o homem, senão de seus próprios pecados? Eu quero dizer a você que nós devemos hoje buscar um novo posicionamento, porque Deus está nos chamando para resolver um assunto. Ele está nos convidando para resolver este assunto. Então que hoje você entenda que você vai ter que adotar um novo posicionamento com Deus. Sabe, eu vou falar de uma coisa pessoal. Em alguns momentos da minha vida espiritual, eu passei por fases de muito esfriamento, onde eu orava muito menos, onde eu sequer pegava na Bíblia. E uma vez diante de Deus, eu cheguei para orar e eu falei para Deus, Senhor, eu estou me sentindo tão sozinha, tão fria, eu estou me sentindo tão abandonada, rejeitada. E naquele momento, falando com Deus, porque eu sempre tive muita comunhão, mesmo estando fria, eu sempre conversei com Deus em espírito em todos os lugares. Talvez em muitos momentos da minha vida eu deixei de clamar, mas eu não deixava de falar com Deus. E Deus, diante daquele relacionamento que eu já cultivava, Ele falou ao meu coração: a maneira em que você está se sentindo é a maneira com que você me faz sentir. Você faz eu me sentir abandonado. Você faz eu me sentir rejeitado por você. Você faz eu me sentir sozinho quando não me dá a sua atenção. É você que faz com que eu não sinta o seu amor. Como se eu cuidasse de você, zelasse de você, fizesse aquilo que você precisa, mas você não demonstrasse a sua gratidão e o seu amor por mim. Tudo que você está sentindo nesse momento é reflexo do que você tem feito comigo. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes nós também somos assim. Nós nos sentimos sozinhos e abandonados porque nós abandonamos a Deus. Nós nos sentimos rejeitados porque nós rejeitamos o amor de Deus. Muitas das vezes Deus está cuidando de nós, mas nós estamos rejeitando Ele porque nós achamos que Deus é religião. Olha, eu não sei se você é assim, mas muitas pessoas são assim. Muitas pessoas acham que só podem falar com Deus se estiver na igreja. Ou então só ora quando está precisando de alguma coisa. Muitas pessoas não entendem que elas estão rejeitando a Deus e abandonando a Deus quando não ora, quando não fala com Ele. Nós devemos cultivar um relacionamento com Deus para que Ele nos fortaleça e assim a gente não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, não se sinta rejeitado. Mas olha, o contexto hoje é: Deus quer resolver um assunto com você. Ele está dizendo claramente no versículo 18, venham, vamos resolver este assunto. Eu quero purificar você dos seus pecados. Eu quero te tornar branco como a neve. Mas para isso, você vai ter que se lavar. Você vai ter que se limpar. E quando Deus fala para você se lavar e se limpar, Ele está falando do seu coração. Ele está falando da sua consciência. Ele está falando para você: remova de si os seus pecados. E aí você fala: mas Inara, eu não faço mal para ninguém. Meu irmão e minha irmã, vê se você se identifica com isso que eu vou te falar agora. Porque você pode perguntar para mim: o que eu vou fazer então? O que eu tenho que fazer? Eu vou falar para você: pare de fazer o mal. Fazer o mal muitas vezes é se negar a ajudar aqueles que precisam. Você é parte do universo, você foi chamado para servir. E quando você não serve, você faz o mal. Você serve ao inimigo de nossas almas, porque é ele que nutre o egoísmo no nosso coração. Então hoje eu quero falar a você que está me ouvindo: pare de ser egoísta, pare de se negar a ajudar o próximo, pare de falar mal do seu próximo, pare de julgar. Muitas das vezes a pessoa que está cometendo um erro, ela precisa de um conselho que você poderia dar. Então, ao invés de julgar essa pessoa, estenda as suas mãos. Ao invés de você
olhar para essa pessoa como se você fosse superior. Torne-se servo e instrua essa pessoa na direção certa. Faça o bem àqueles que te cercam, àqueles que precisam. Olha, ajudar as pessoas significa não se preocupar apenas com os nossos próprios interesses. Quantos de nós estamos tão preocupados com os nossos próprios interesses, com as nossas próprias necessidades, que não percebemos que nós temos muito para ajudar com o próximo? Aquilo que você tem hoje pode contribuir com a vida do próximo. Às vezes é uma palavra, às vezes é um incentivo, às vezes é um apoio, muitas das vezes é só um abraço. Mas você não pode se negar a fazer. Hoje Deus está te chamando para resolver um assunto. Esse assunto que você vem apresentando a Ele. E Ele diz a você hoje que quando você se lavar, se limpar, quando você parar de fazer o mal, quando você aprender a fazer o bem, quando você caminhar em justiça, ajudando aqueles que te cercam, Ele vai limpar você. Ele vai te tornar branco como a neve. Ele vai te tornar branco como a lã. E aí sim, você vai conseguir resolver este assunto com Deus. Que hoje você possa tomar posse dessa palavra. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trazer contextos de ensino. Eu tenho esse chamado, eu gosto de compartilhar com as pessoas maneiras de instruí-las, de ensiná-las. É um chamado que Deus trouxe para a minha vida. Mas muitas das vezes Deus ele me coloca numa posição como essa, de um desabafo divino. Escuta isso que eu estou te falando. E você fala, Inara, como você pode dizer que é um desabafo divino? Sim, meu irmão e minha irmã, hoje Deus está dizendo a você que muitos dos sentimentos de abandono que você tem e rejeição está ligado ao quanto você abandona e rejeita Ele, o quanto você ignora os cuidados dEle e o quanto você precisa parar de ignorar uma mensagem como essa, porque nós pedimos a resposta de Deus, mas quando Ele responde, nós ignoramos. Ah, não, essa mensagem é longa demais, é 5 minutos, é 10 minutos, é 20 minutos, meu irmão e minha irmã. São 24 horas. Se você não tiver 20 minutos do seu dia para dedicar para ouvir uma mensagem guiada e direcionada por Deus, quantos minutos você terá para receber de Deus o consolo que você precisa, a resposta, a condução, o conselho, o apoio, a força, o renovo? Pare de achar que você está perdendo tempo e comece a entender que quando você se dispõe a priorizar o que é de Deus, você está investindo na tua alma e no teu espírito. Fortalecer a sua vida espiritual é colocar Deus em primeiro lugar, é investir o seu tempo em Deus e entender que 20 minutos não é nada para quem quer ter uma vida solucionada, para quem quer caminhar fortalecido na presença de Deus. Que hoje você entenda que o Espírito Santo de Deus está te convidando para resolver este assunto. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Deus, eu não sei qual é o assunto que essa pessoa precisa resolver com o Senhor, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer entendimento e clareza. Abra, Senhor, os olhos dessa pessoa para que ela veja o que não está vendo. Dê a ela o discernimento de cada uma das palavras que o Senhor me guiou a dizer. Que ela possa, em nome de Jesus, parar de negligenciar as suas respostas e comece, Senhor, a aplicá-las com integridade em sua vida. Que, em nome de Jesus, ela possa hoje, Senhor, ouvir o que o Senhor falou. Que ela possa se lavar, se limpar. Que ela possa remover os pecados. Que ela possa aprender a fazer o bem, que ela pare de fazer o mal. Senhor, eu peço ao Senhor que essa oração ela seja direcionada para todos nós. Eu me incluo nessa oração. Me ajude e me ensine a fazer o bem. Me ajude a parar de fazer o mal. Nos ajude, Senhor, porque todos nós somos necessitados da sua misericórdia, das suas instruções. Nós precisamos, Senhor, nutrir o temor. Então que o Senhor possa colocar em nossos corações o temor, para que assim a gente entenda que tudo o que o Senhor disse nessa mensagem não é por acaso. Nos guie, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.